episódio do guarda-roupa. Ele tá rindo porque ele sabe. Compartilha, se inscreve, curte. Deus abençoe a todos, foi um prazer. Fala galera, aqui iniciando mais um episódio da Ebenezer Barbershop, da nossa série Barba, Cabelo e Palavra. E hoje nosso entrevistado, meu amigo, meu irmão, Leonardo Brasil. Bem? Amém. Hoje com o nosso tema Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E dando início então às nossas primeiras perguntas, quero estar iniciando perguntando quem é o Léo Brasil. Quando eu pergunto para alguém ou quando alguém me pergunta quem é o Léo Brasil, o que eu ouço, o que eu posso responder? Então, cara, eu acredito que é uma pergunta bem simples, mas de certa forma não tão simples de responder. Eu acredito que só pode responder essa pergunta quem de fato se conhece. E eu acredito que alguém só se conhece quando conhece Cristo. Porque de verdade Cristo é quem revela em nós, por intermédio do Espírito, quem nós somos. Mas basicamente sou um cara simples, tenho 9 anos de conversão, tenho 9 anos que eu sigo a Jesus, sirvo a Jesus. Nasci numa família simples, pai e mãe crente, irmãos crentes, humilde, e acredito que de tudo que posso falar, sou um jovem que ama Jesus, ama a palavra de Jesus e no mínimo tenta representar bem o nome de Jesus na terra. E dando início então às nossas perguntas, baseado no nosso tema Gálatas 2:20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando que esse versículo passou a fazer parte da vida do Leonardo? Quando que o Leonardo entendeu que já não era mais ele, sim Cristo tomando as decisões? Então, mano, eu acredito que esse versículo se encaixou e tem se encaixado na minha vivência e prática cristã quando eu entendi quem Jesus era. Sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na maioria das cartas dele, ele entra dizendo: eu, Paulo, servo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo entendeu que Jesus era Senhor e por Jesus ser Senhor, ele se considerava servo. E todos, exato, abaixo. E todo servo precisa de um Senhor, porque na verdade é o Senhor quem rege, é o Senhor que direciona, é o Senhor, exatamente. Então assim, eu acredito que esse versículo aqui, e é um versículo super pesado no meu conceito, ele fez e faz parte da minha vida a partir de que eu entendi que eu não me governo mais, entende? É o legítimo nova criatura. Exatamente. Até com as novas ordens. É basicamente pedir orientação, perguntar se vou, se não vou. O próprio Davi, rei de Israel, ungido a rei, perguntava se podia descer às guerras, porque entendia que por mais que fosse rei, não era ele quem governava, quem mandava. Então eu, Leonardo, acredito que Gálatas 2:20 faz sentido na vida de todo aquele que entende quem Jesus é e se automaticamente entende quem é em Cristo. Cristo é Senhor e nós somos servos, e como servos a gente depende da orientação dele, a gente depende da palavra dele, da instrução dele. Então assim, é justamente, não sou eu que falo, é Cristo que fala por mim. Sim. Não sou eu que vou, é Cristo que vai por mim. Mas assim, tu comentou ali, são 9 anos de conversão. E entre esses 9 anos a gente tem altos e baixos. Correto. E assim, numa perspectiva, quando que de fato tu entendeu quem era Cristo? Tá. Porque a gente entra com uma noção. Isso. E a partir da caminhada a gente vai desenvolvendo. É uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás que eu comecei a entender assim, ó, tipo, eu não posso ser guiado pelos meus instintos, desejos e principalmente pelos meus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu preciso de uma orientação divina, de uma orientação do alto. Então assim, 2 anos atrás. Mas aí tu vem 7 anos
podemos se dizer, cambaleando. Justamente. Porque a gente vem aprendendo, vem achando que tá certo, daqui a pouco a gente para, vê que tá totalmente errado. Exatamente. E todo mundo olha assim numa visão distante. Mas o Léo tem 9 anos. Não, mas há 2 o Léo entendeu o que realmente é evangelho. Justamente. Até porque, Ítalo, não é só entender, mano. Tem muita coisa que a gente até entende, mas a gente não consegue colocar na prática. E o êxito da vida cristã é uma vida prática da palavra, do que Jesus diz pra gente. Porque tu quer ver uma coisa? A gente como jovem, pelo menos eu acredito que tu sei, eu sou, não sei tu. Obrigado. A gente como jovem, tu jovem casado, eu ainda não casado, mas tu quer ver uma coisa? Uma coisa que até a galera ali do YouTube vai se identificar, é o lance do namoro, por exemplo. Que é um lance que, querendo ou não, eu já quebrei muito a cara por achar. E é exatamente isso. Às vezes a porta está aberta e a gente nem consulta. Pra ver se tem que exatamente. Passar. Então é por isso que eu acredito que o declínio da vida cristã se dá em não consultar a Jesus. O homem, a natureza humana por si só se governa. Sim. Há 2 anos tu entendeu. E de fato a gente entende e passa a viver. E eu quero que tu conte pra nós, ou relembre pra nós, um episódio onde tu de fato entendeu esse versículo. Onde o Leonardo, a pessoa, a carne, quis tomar uma decisão e o Espírito ouviu a voz de Deus e tomou outra. Entendi. A gente já viveu algumas situações já, dentre esses 9 anos que eu acabei de citar. Mas dentre essas tantas experiências que eu tive, teve uma experiência que me marcou muito. Até porque foi muito recente, no início da minha conversão, e me marcou muito. Qual é? O Senhor disse para mim fazer um trabalho social na Americana, congregava na Americana. E aí o Senhor disse para mim, olha, Leonardo, faz uma ação social. Aí eu reuni uma galera, um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, e a gente fez a ação social. E eu lembro que naquele dia, era um domingo à tarde, choveu. Mas choveu muito, Ítalo, de arrebentar a barraca, mano. De querer pegar tudo e ir embora. Meu Deus do céu. Não, e tu sabe como é que é? A gente já fez vários trabalhos evangelísticos juntos. Sim. E sabe, a gente fica naquela expectativa, naquela euforia e tal. E vai ser bênção e vai ser... na nossa cabeça tem que dar tudo certo. Exatamente. Né? Tem que ser sol de 45 graus e... É justamente isso que eu tô dizendo. A gente programa, a gente organiza numa perspectiva. Sim. É por isso que a própria palavra diz que os planos do Senhor não são como os nossos. Sim. E eu tinha uma ideia na minha cabeça. E a gente foi pra lá e tal, e a semana inteira já tava programando a chuva. E eu falei, não, a gente não vai arredar, a gente vai pra cima. E aí, resumindo assim, pra galera entender, não toma muito tempo, mas pra galera entender. A gente fez o trabalho, choveu, mano, mas choveu. A nossa salvação foi que a gente estava trabalhando com um obreiro da Americana lá, o Sandro. Que cedeu um espaço. Cedeu um espaço na casa dele pra gente conseguir distribuir as balas, o pirulito, o refri, o bolo, os brinquedos para as crianças. A gente se refugiou na garagem dele. Sim. Tal, o trabalho acabou, foi uma benção. Eu tinha planejado uma coisa. Sim, tinha uma ideia de que seria tudo perfeito aos nossos olhos. Né? Exatamente. O trabalho acabou, eu lembro que na época a gente foi pra casa do Guilherme, que morava na Americana, ali na casa da mãe dele. A gente tomou um café ali e tal, brincamos, rimos e tal. E aí eu fui pra casa. Aí eu fui pra casa, entrei no meu quarto e falei, Senhor, o trabalho não era pra mim, o trabalho não era pra nós, o trabalho era pro teu reino, pra glória do teu nome. E eu sei que o Senhor é poderoso pra impedir a chuva. Se o Senhor é poderoso pra impedir a chuva e não impediu por quê? Porque pra mim foi uma catástrofe. É como se não tivesse fluído o trabalho. Exatamente, pra mim deu tudo errado aquele dia, mano. E a gente correu o mês inteiro. Sabe como é que funciona? Sim, e pega bala, pega refri, pede aqui, pede lá. E aí pra chegar na hora, sabe? A chuva travou. Então aquilo ali me constrangeu muito, assim. E foi uma experiência marcante do Espírito, com base na tua pergunta. Por quê? Porque dentro do meu quarto, o Senhor falou comigo, o Espírito falou comigo, Leonardo, quem foi que te falou que deu errado o trabalho? Eu falei, Senhor, choveu, a gente se molhou, teve barraca que voou. Eu falei, Leonardo, eu vou te ensinar uma coisa, é o teu primeiro trabalho na rua, eu vou te ensinar uma coisa. Nem sempre vai ter sol. Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer que seja. E ali o Senhor estava me ensinando
Quando não tiver sol, como é que tu vai fazer? Porque a gente é acostumado a trabalhar quando tudo vai bem. Sim, e no primeiro, vamos botar assim, na primeira pedra, no primeiro obstáculo, a gente troca o dia, muda pra outra data, sei lá, se... Exatamente. E outra coisa, mano... Deixa passar, né? E outra coisa que aconteceu muito comigo no dia foi de eu me frustrar. Eu me frustrei. E aí eu respondo a tua pergunta, não quero fugir dela, eu respondo a tua pergunta. Os planos do Senhor para aquele dia era nos estruturar e nos mostrar que nem sempre as coisas vão ser como a gente gostaria que fosse. E ali o Senhor estava nos ensinando, estava me ensinando e me corrigindo. Vai sair exatamente como eu quero que saia. Vai acontecer exatamente como eu quero que aconteça. Eu fiz uma pergunta, Senhor, então quer dizer que deu tudo certo. Deu tudo certo, Leonardo. É por isso que Deus anima Josué. Josué capítulo 1. Josué, ser forte e corajoso. Por que Deus manda Josué ser corajoso? Porque Josué estava com medo. Quem é que não tem medo, mano? Por quê? Porque a obra de Deus foge da mão humana. Às vezes Deus fala coisa pra gente fazer que a gente não tem dinheiro pra fazer, não tem recurso pra fazer. Quantas vezes a gente já saiu por aí fazendo loucura no nome de Jesus e que se não é a fé, não acontece. Aí nos 45 do segundo tempo Deus vem e pá! É o que Deus fez comigo, é o que Deus faz na Bíblia. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus chama a gente que não é e faz ser. Cara, o que tu espera dessa geração? Enxergando que muita galera podia estar fazendo muito mais para Deus, entendendo muito mais esse versículo e não entende. Mano, eu acredito que eu tenho falado sobre isso. O Senhor tem me instruído a falar muito sobre isso nos últimos cultos que eu tenho tido a oportunidade de ministrar. Sabe, o que nos falta para hoje, que eu acredito, tá? Com base na tua pergunta, é uma opinião minha, subjetiva. Sim. O que eu acredito. Nos falta experiências com Deus. Sabe, nos falta de fato saber quem Deus é. É que muito assim, a gente entende esse versículo como tendo as nossas decisões pautadas em Deus, mas às vezes, no meu ver, sabe, tipo, que tu tem a tua visão, eu tenho a minha, no meu ver, falta sensibilidade espiritual para ouvir a direção certa de Deus. Eu ia chegar aí, porque tu não consegue ter experiência com Deus sem ter intimidade com Ele. Sim. E a intimidade é o que tu falou agora, é o ouvir. É por isso que o primeiro convite de Jesus, uma exegese do capítulo 16 de Mateus. Jesus leva eles para Cesareia, faz uma pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista e tal. Tá, e vocês? Ninguém sabia. Pedro levantou a mão: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne que te revelou, foi o meu Espírito que te revelou. Te digo mais, tu é um bem-aventurado, Simão. A primeira coisa, quando Pedro identifica por revelação quem Jesus é, Jesus revela a identidade de Pedro. Tu és o Cristo, muito bem, e tu és Pedro. Ou seja, é por isso que eu digo que a identidade está no coração de Deus. Quando eu descubro quem Cristo é de verdade, na essência, eu descubro quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, Ele me dá autoridade. O contexto desse texto diz que dar-te-ei a chave do reino do céu. Sim. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. O que é isso? É autoridade. E depois disso, ele diz assim, a partir de agora, todos que quiserem me seguir precisam levar a cruz. Ratificando, tu descobriu quem Jesus é, Jesus identificou tua identidade, te deu autoridade, e a partir de agora, para tu seguir Ele, tu precisa morrer. Gálatas 2, 20. Tu tá entendendo? Sim. Quando eu tenho uma revelação de quem Jesus é de verdade, o próximo passo é carregar a cruz. Carregar a cruz é sinônimo de morte. Negue-se a si mesmo. Aleluia. Negue-se a si mesmo. É tudo conectado. Quer viver o reino de Deus na sua plenitude? É básico e é simples. É negar a si. É por isso que o primeiro convite de Jesus na Bíblia, depois de uma revelação, é esse. É esse. Porque não é difícil aceitar Jesus. Sim. Não é, mano. Tu prega, eu prego. A gente prega, quer aceitar Jesus? Quero, levanta a mão. O problema não é aceitar Jesus. Todo mundo vê, né? O problema é renunciar. É abrir mão.
É o que Paulo está dizendo. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então eu acredito que nos falta, primeiro, respondendo a tua pergunta, nos falta primeiro, morrer. Literalmente. Morrer. Vamos jogar no Guaíba? Não. Pelo amor de Deus, não vai. Não. Começa por aí, senão vai morrer. É morrer. E morrer dói. Morrer dói. Paulo escreveu Filipenses, capítulo 2 por diante, versículo 9, se não me falha a memória, versículo 9. E ele sendo obediente até a morte. A obediência precisa me levar para a morte. Qual morte? Morte de cruz. A obediência vai me levar para o Calvário. Sim. Sou seguidor de Jesus, mas não está morrendo? Desculpa, desconheço. Porque toda obediência vai te levar para a cruz. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, mas ela também é perfeita. A vontade de Deus boa, Ele cura. Sim. Ele multiplica, Ele abastece. Isso é bom? É bom. Isso é agradável? É agradável. Mas o que é perfeito? Se Jesus só multiplica pão, não é perfeito. Se Ele só ressuscita Lázaro, não é perfeito. Onde é que a vontade de Deus é perfeita? Quando Cristo morre. Porque é quando Cristo morre que o Evangelho em si ganha vida. Entende? Então assim, não tem outro jeito. Pra gente que tá aqui e pra galera que vai nos assistir no YouTube, não tem outro jeito pra viver. Gálatas 2:20. Se não for crucificado. Crucificado. É por isso que Paulo fala, Romanos capítulo 12. Eu rogo, e a palavra rogo no grego ali é eu suplico, eu imploro, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. A comunidade era judaica, basicamente. E o que eles viviam? Eles viviam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tu sacrificava o pombo, sacrificava a ovelha e o boi. Agora Paulo está dizendo assim, não é o pombo que vai pro Calvário. É tu mesmo. Não é o pombinho que te bota no fogo, não. O pombo já foi. Exatamente. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. A ideia de vivo ali é consciente, porque no Antigo Testamento eles sacrificavam o animal, eles não perguntavam para o animal se eles queriam ser sacrificados. O que Paulo está dizendo é, agora, para conhecer a perfeita vontade de Deus, por isso que o texto diz, sacrifiquem os vossos corpos, e não termina aí, e não vos conformeis com esse mundo, mas tenham a mente transformada. Para quê? Para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leonardo, o que eu faço para descobrir o que Deus tem para mim? O que eu faço para descobrir o que é perfeito para mim? Uma resposta para alguém aqui. Sacrifica, não seja conformado e tenha a mente renovada. E cara, é bom a gente relembrar a história, é bom a gente falar sobre a história da Bíblia. Mas é bom a gente também falar um pouco das nossas experiências. E conhecendo o Leonardo, vivendo com o Leonardo, andando com o Leonardo, a gente passa por diversas experiências com Deus. E uma delas é o nosso episódio do roupeiro, onde o Léo estava trabalhando, ele me ligou, disse assim, olha cara, eu ganhei um roupeiro e eu tenho um projeto para esse roupeiro e eu preciso da tua ajuda. E eu fui com o Uno mesmo, sem rec, peguei umas cordas no serviço e... Que dia! Chegamos lá para desmontar um roupeiro, nossa, só Jesus na causa, mas esse roupeiro ele nos rendeu umas alegrias, ele nos rendeu uma história e rendeu um pouco dessa história para nós ali. Cara, foi assim uma irmã lá da Vida Nova, ela colocou nos status do WhatsApp dela, que ela dando um roupeiro. Mano, quando eu vi o roupeiro, de cara eu pensei, vou transformar esse roupeiro em cesta básica. Fiz contato com a irmã, eu estava sem carro na época, precisava de alguém que fosse buscar o roupeiro comigo. Eu tive que achar um cobaia. Por que eu atendi o telefone? Mas foi muito bênção. Gente, foi bênção. Foi bênção de Deus. Deu um trabalho. Foi muito bênção. Caiu o fundo do roupeiro, desmontou tudo, a gente mal conseguiu carregar. O carro estragou, ficou parado no meio da rua, tivemos que empurrar o carro. Foi uma glória, foi um avivamento. Maravilha, perfeito. Mas a gente concluiu o trabalho. A gente concluiu o trabalho. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal também, de tantas que graças a Deus já tive, foi muito marcante.
E a gente entende, né? Trabalhando no reino de Deus, a gente entende que a É gente necessário, às vezes, a gente se doar mais. Se doar, a gente gastou tempo, gastamos dinheiro e no fim resultou que a gente fez o trabalho, né, na tua congregação. Mas dali saiu a ideia de fazer o culto, arrecadar valor e fazer o culto evangelístico, onde a gente conseguiu, tipo, do roupeiro que ia sair uma cesta básica, saiu 25. 25 cesta 25 básica. cesta básica. A gente fez o culto, fez o evangelismo de tarde, foi uma bênção. Para nós finalizar o nosso vídeo, as nossas perguntas, o que te motiva, Léo, a continuar fazendo isso cada vez mais? Com mais intensidade, assim, porque a gente vê que assim, o trabalho ele começa pequeno e vai crescendo e cada vez a gente está indo mais e mais. Mano, eu pincelo o que eu falei aqui na outra pergunta, é legal que vai encaixando uma na outra, né? Uhum. Mas eu acredito que é justamente isso, a convergir para a glória de Jesus. Entende, mano? Porque assim, ó, a gente pode fazer tudo isso por vaidade. Sim, pra estar na evidência. Exatamente, para ir para cartaz e não é, mano, nunca foi, porque a gente tira do bolso. Muitas vezes. A gente tira do bolso. Mano, eu já fiz trabalho de carro quebrar na hora. Saulo, uma vez a gente tava na Americana, o carro dele quebrou a porta. Ele atirou a porta pra um canto. E a gente concluiu o trabalho, mano. Que loucura. Ninguém ressarciu a porta e a gente não é isso. É assim, ó, é a glória de Jesus, mano. Entendeu? É entender que na Alvorada, é entender que na nossa cidade, Jesus é o cara. Entendeu? Jesus é o cara. Desculpa essa expressão, mas pra gente entender aqui em português bem claro, Jesus é o cara. É isso aí então, galera. Vocês puderam acompanhar um pouco então sobre as histórias, as experiências do Leonardo. E quem quiser conhecer um pouco mais de quem é o Leonardo, acompanhar os trabalhos, quer fazer parte dos trabalhos, que isso é o mais importante, fazer parte, ajudar na questão de evangelismo, na questão de projeto social na rua, a gente vai deixar o Instagram dele na descrição do vídeo. Entra lá, segue o Leonardo e acompanha os trabalhos que a gente está fazendo. Que Deus possa abençoar a tua vida. É nóis. Deus possa prosperar o teu ministério, não só em púlpito, e muito, cara, muito nessa obra social que a gente necessita muito. São poucas as pessoas que querem se prontificar em trabalhar e graças a Deus a gente pode enxergar muito isso em ti. Amém. Muito, e que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Deus Valeu, abençoe. gente. Deus abençoe. Curte, compartilha, divulga e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Barba, cabelo e palavra. Amém?